Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do podcast Quase Tudo, mais especificamente da série Linguística. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as primeiras áreas, da linguística, que são a fonética e a fonologia. Bom, a fonologia é o estudo do sistema sonoro. É meio que a base, da linguística. Quando a gente trata da linguística, existe a linguística textual também, mas quando a gente trata da linguística, que é a maior parte, é o maior campo, que é a falada mesmo. Ai, Vivi, mas por que isso é importante? Bom, na verdade a gente usa a língua o tempo inteiro, né? Então, você falar um som e não falar outro, tem diferença quando a gente tá numa comunicação. E como esse podcast surgiu nesse sentido, e é até interessante de pensar porque a minha questão maior era para melhorar a minha comunicação, né? Para saber falar melhor e ter relacionamentos melhores nesse sentido, porque às vezes a comunicação é o que atrapalha se ela não for bem feita. E isso começa nos sons, né? Então, e nesse sentido, o fonema é a menor unidade de uma língua, e do som em si como um todo. Existe até algumas coisas que são internacionais, tipo, em relação as consoantes. Existe o alfabeto fonético internacional para colocar, né, e de uma certa forma padronizar ali os símbolos dos sons do mundo inteiro. E a gente consegue ver quais que são das outras línguas, e quando a gente está aprendendo uma língua, isso também é muito bom, porque existem sons que, por exemplo, no meu caso, o inglês é a língua mais próxima, né, a língua estrangeira, como eu já falei sobre isso. Então, se você sabe que tal som e tal som tem no português, que é minha língua materna, e tem no inglês, então você vê que aquele som você já consegue produzir com mais facilidade. E outros sons que não, mas a gente pode tentar aproximar, né, usando a própria língua. Claro que nem todo mundo aí, né, vai estudar fonética, fonologia, e também não precisa disso para aprender uma língua. Mas é interessante saber essas questões. Basicamente, a diferença entre a fonética e a fonologia é que a fonologia é um sistema mais amplo. É como se fosse a língua em suas estruturas. E a fonética seria mais a fala, né? Daquilo que é o que ocorre de fato nas conversas, no dia a dia. Enfim, não só no dia a dia, né? Qualquer tipo de conversa, mas que seja de fato produzida. E existem alguns conceitos que nos ajudam a entender isso, como os pares mínimos, que são palavras que têm os mesmos sons, tipo, como por exemplo, canto e manto. A diferença é um único som, né? Um único fonema. E k, né? Então é esse sentido. Eu sou suspeita para falar, mas eu acho interessantíssimo, apesar de não ser a minha parte favorita. E às vezes a gente simplesmente só fala, né? Mas existem várias coisas quando se trata da fonética, da fonologia, quando se trata para a língua ocorrer, para a mensagem ser reverberada, seja ela qual for. Mas quando a gente fala de vogais, por exemplo, tem a altura, né, o local em que é produzido, a tensão, o arredondamento da boca, e as consoantes também. Tem o modo de articulação, o ponto de articulação e o vozeamento, né? Se é um som vibrante ou sem vibração. Então, tudo isso interfere no que a gente vai produzir.
E um ponto que faz uma certa diferença, né, na língua, né, que tem o fone, que é a unidade mínima, mas também tem o fonema, que às vezes é uma junção de 2 fones para produzir um som só. Então, por exemplo, às vezes eles correspondem, mas às vezes não. Por exemplo, o k continua sendo o k, mas tem o ts e o tch, né? Que o k, né, tem o som de K e de C na língua portuguesa, às vezes, mas esse t, que é o T, que às vezes corresponde ao T, e tem o ts de tchau. Então, são sons diferentes. Bom, eu dei um panorama bem geral. A língua é viva, né? Então, no dia a dia, isso também é interessante de ser analisado. Mas qualquer coisa que vocês queiram que eu fale mais sobre, pode fazer algum comentário aí. E é isso. Fiquem com Deus.